Olá, eu sou o professor Willy Dinsor e hoje eu irei falar sobre a determinação do eixo elétrico, uma aula que eu estou fazendo atendendo os pedidos de vocês, tá bom? Então vamos lá. O que seria o eixo elétrico? Na verdade, o eixo elétrico é um vetor que representa todos os outros vetores que foram gerados a partir da atividade elétrica cardíaca. No coração normal, nós sabemos que a atividade elétrica se inicia lá no nó sinusal e finaliza na periferia do coração, tá? Ou seja, segue um caminho normal, segue um caminho padrão, tá? Todo o tecido cardíaco é capaz de conduzir a atividade elétrica, mas essa atividade ela é conduzida de uma forma mais eficiente, por assim dizer, pelo sistema de condução. Uma vez que o miocárdio, os miócitos são estimulados, essa atividade elétrica ela pode se direcionar para várias partes, em vários sentidos. Tá? A soma dessas atividades elétricas me dá o vetor final, tá? O eixo elétrico. Em resumo, a soma de todos esses outros vetores, todas essas direções, elas se somam e eu tenho um resultado, uma resultante final, ok? Esse é o nosso eixo elétrico. Então, olha só, aqui eu tenho um coração, nós sabemos que a atividade elétrica se inicia aqui do nó sinusal, próximo à desembocadura da veia cava inferior e finaliza lá na periferia do coração, tá? Segue um sentido, tem um sentido. Isso é um padrão. Coração normal, eu sei onde vai começar e onde ele vai terminar. Agora, quando eu estiver diante de um eletrocardiograma que me mostre que houve uma mudança na direção dessa atividade elétrica, eu digo que eu tenho um desvio de eixo. Por exemplo, diante de uma sobrecarga ventricular direita, o eixo elétrico vai estar apontando para o ventrículo direito, ok? Muito bem. Fica mais fácil de determinar o eixo elétrico quando você entende esse básico aqui. Toda vez que a atividade elétrica estiver indo em direção a um eletrodo, no eletrocardiograma será registrada uma onda positiva. O contrário, quando essa atividade elétrica estiver se afastando do eletrodo, no eletrocardiograma será registrada uma onda negativa. Quando a atividade elétrica estiver correndo de forma paralela, perpendicular, melhor dizendo, perpendicular ao eixo elétrico, será registrada uma onda isodifásica, tá? Será registrado um QRS isodifásico. Olha só, atividade elétrica, o vetor vindo em direção ao eletrodo, registra uma onda positiva. A atividade elétrica se afastando do eletrodo, onda negativa. A atividade elétrica correndo perpendicular ao eletrodo, tá? À medida que ele está se aproximando, ele registra uma onda positiva. E depois ele se afasta, registrando uma onda negativa, tá? Ok? Isodifásico. Para determinar o eixo elétrico no plano horizontal, basta olhar para V1. Em V1, o padrão esperado é RS, Rzinho, S, uma pequena onda positiva e uma grande onda negativa, sendo que esse Rzinho representa a despolarização do septo interventricular e a onda S representa a despolarização ventricular esquerda, ou seja, o eixo elétrico está apontando lá para trás, ok? Olha só, aqui eu tenho o coração, tá? Anterior, região posterior, que é um corte transversal, tá? O septo, a despolarização septal, ela vem na direção do eletrodo V1, por isso registra uma pequena onda positiva, o Rzinho, e depois esse vetor, né? Pois essa atividade elétrica, ela percorre o ventrículo esquerdo, é a maior parte da massa ventricular dos ventrículos, acaba sendo representada pelo ventrículo esquerdo, porque tem uma maior massa, tá? Então, essa onda S, ela representa esse vetor final de despolarização lá do ventrículo esquerdo, apontando lá para trás, ok? Vamos olhar um eletrocardiograma. Então, diante de um eletrocardiograma, quando você vai avaliar o eixo elétrico nas precordiais, basta olhar para V1, ok? O que eu tenho em V1 nesse eletrocardiograma?
Em V1 eu tenho um Rzinho, S. Rzinho, S. Ou seja, o eixo elétrico é normal, está apontando lá para trás, tudo bem? Bom, agora quando você olhar para V1 e observar a predominância positiva do complexo QRS, nós vamos dizer que tem um desvio do eixo elétrico para frente. Pode ser uma onda R pura, uma onda RS, pode ser um RS R', enfim. O importante é, olhou para o complexo QRS em V1, a predominância positiva, eu tenho um desvio do eixo elétrico para frente, ok? Aqui eu tenho uma representação gráfica, então olha só. Diante, por exemplo, de uma sobrecarga ventricular direita, o vetor vai estar apontando para o ventrículo direito, que está aqui na frente, tá? Então ele vai vir na direção de V1, ou seja, vai registrar uma grande onda positiva, e isso vai identificar para mim que eu tenho um desvio do eixo elétrico para frente. Observem aqui esse exemplo. Peguei o eletrocardiograma, olho para V1. O que eu observo em V1? Eu observo uma predominância elétrica positiva, tá? Ou seja, o eixo elétrico está apontando para frente. E para determinar o eixo elétrico no plano frontal, eu vou utilizar as derivações do plano frontal, tá? D1, D2, AVF, D3, AVR, AVL. Lembrando que a diferença de ângulos aqui ocorre de 30 em 30 graus, tá? Positivo para baixo. 0 mais 30 mais 60 mais 90 mais 120 mais 150 mais ou menos 180. E para cima negativo, tá? 0, menos 30, menos 90, 0, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150 e mais ou menos 180. Bom, o primeiro passo para a determinação do eixo elétrico no plano frontal é observar como estão os complexos QRS em D1 e AVF, pois é assim que nós vamos conseguir isolar qual é o quadrante que esse eixo vai se encontrar. O próximo passo é observar em qual derivação nós temos a onda, o complexo QRS mais isodifásico. Ou seja, aquele que tiver isodifásico, o eixo elétrico vai estar perpendicular a ele. Se eu não tiver nenhum isodifásico, eu vou procurando as derivações vizinhas e fazendo o método de tentativas até chegar nessa conclusão, na minha conclusão. Olha só, para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer essa aula no quadro, tá? Bem, para nós entendermos a determinação do eixo elétrico, um dos primeiros conceitos para facilitar é o entendimento do conceito de vetor, tá? O que seria um vetor? O vetor, na verdade, é uma expressão gráfica de tudo que tem direção, amplitude, tá? Como que seria isso? Uma forma simples de tentar explicar o que é vetor, imagine um bloco. E esse bloco ele está sendo puxado por duas forças, né? Nesse sentido. Qual que é o resultado? A soma dessas forças vai arrastar esse bloco com mais velocidade, com mais rapidez, né? Com mais força nesse sentido, dessas forças que estão sendo aplicadas sobre ele, tá? Agora, se você tiver duas forças iguais, só que em sentidos opostos, o bloco não se desloca, tá? Essas forças se anulam e o bloco não se desloca, tá? Se eu tiver uma pequena força puxando para um lado e uma grande força puxando para o outro lado, o que acontece com esse bloco? Essa força ela desloca em menor intensidade para lá, mas se desloca, né? Menor do que essa daqui, que as duas estão no mesmo sentido, tá? Mas ela desloca de um pouco mais lentamente, porque tem uma força tracionando ele para cá. Da mesma forma, o contrário, tá? Se eu tiver uma grande força puxando esse bloco para cá e uma pequena força puxando para lá, esse bloco ele vai se deslocar um pouco mais lentamente para cá, tá? Ok? Da mesma forma, em sentidos assim, olha só, se eu tenho uma força
puxando esse bloco para cá, e outra igual puxando esse bloco para cá, esse bloco ele será deslocado para cá, tá? As forças elas se somam dessa forma e o bloco ele é deslocado para cá. Se eu tomar força puxando para lá e outra para cá, ela se desloca nesse sentido, tá? Olha que interessante. Agora, se eu tiver uma pequena força puxando ela para lá e uma grande força puxando ela nesse sentido, há uma tendência desse bloco deslocar mais próximo dessa força maior, tá? Ou o contrário, se eu tenho uma pequena força puxando o bloco para cá e uma grande força puxando o bloco para lá, há uma tendência desse bloco se deslocar para mais próximo dessa força maior, tá? O porquê que é interessante enxergar assim? Olha só por curiosidade, adiantando aqui, dando um spoiler, se essas forças, se aqui fosse D1 e aqui AVF, o vetor desse eletrocardiograma estaria mais ou menos em torno de D2, tá? Agora, se aqui é D1, tem um complexo QRS de baixa amplitude aqui em D1 e um grande complexo QRS em AVF, eu sei que o eixo elétrico então vai estar mais próximo aqui de AVF. Ao contrário, se eu olho e vejo em AVF um pequeno complexo QRS e um grande complexo QRS em D1, nós vamos observar que o eixo elétrico vai estar desviado mais próximo de D1, tá? Olha só, importante lembrar também, como nós já vimos anteriormente, que se o vetor elétrico estiver vindo em direção ao eletrodo, ele vai fazer o registro de uma onda positiva, tá? Ele faz o registro de uma onda positiva. É dessa forma que se escreve lá no papel. Se o vetor elétrico estiver se afastando, estiver fugindo do eletrodo, ele vai registrar uma onda negativa, tá? Agora, se o vetor elétrico está correndo perpendicular ao eletrodo, ele registra complexo isodifásico, né? A mesma quantidade de área positiva, a mesma quantidade de área negativa. Por que isso acontece? Porque olha só, enquanto o vetor elétrico ele está vindo, está correndo a perpendicular, mas ele está vindo, ele está direcionando, está vindo em direção ao eletrodo. Nesse momento aqui, ele faz o registro da onda positiva. E depois, o vetor elétrico se afasta, ele continua seu caminho, ele se desloca. Nesse momento, ele já passa a se afastar do eletrodo. Agora, no papel vai aparecer a onda negativa. Ok? Bem, uma forma importante de nós avaliarmos as derivações dos vetores elétricos seria assim também, olha só. Imagina, por exemplo, D1. Né? Tem uma área de atuação, uma área de avaliação, como se fosse um radar, tá? Ao redor de D1. Sendo que à frente de D1, ele se desloca do negativo para o positivo, tá? Do negativo para o positivo. Então, se nós dividirmos essa região em dois hemisférios, eu tenho uma área positiva, que é para onde D1 está atuando, tá? E uma área negativa, né? Porção mais à frente do vetor é positivo, metade posterior é negativo, ok? O fato é que quem divide a derivação em porção positiva e negativa é a perpendicular. Quem é a perpendicular? É quem faz um ângulo de 90 graus com a derivação, tá? Então, todas as derivações lá do plano frontal, todas elas têm uma perpendicular. Por exemplo, a perpendicular de D1 é a VF. É a VF que divide D1 em parte positiva e parte negativa, de uma forma mais simplificada, tá bom?
E quando nós olharmos para o complexo QRS, e o complexo QRS tiver em D1, se o complexo QRS estiver predominantemente positivo, nós vamos mencionar que ele está na área positiva, em algum lugar na área positiva de D1. Se eu olho para D1 e o complexo QRS está negativo, eu sei que ele vai estar em alguma porção da área negativa de D1, ok? Bom, e a VF e outras derivações, da mesma forma, olha só. A VF, por exemplo, também tem uma área como se fosse um radar em torno de AVF, de forma que a AVF ela também é dividida em porção, em parte positiva e parte negativa, tá? Quem é que divide a AVF em parte positiva e parte negativa, tá? É D1. D1 é a perpendicular de AVF, né? AVF é a perpendicular de D1 e D1 é a perpendicular de AVF, ok? Então, quando vocês olham para o eletrocardiograma e observam que a VF, o complexo QRS, está positivo, é porque ele está em algum lugar por aqui. Se você olha para a VF e o complexo QRS está negativo, ele está em algum lugar por aqui. E nós vamos fazendo essa sobreposição até encontrarmos as interseções. As interseções é que vai determinar para mim o eixo elétrico, tá? Da mesma forma, se eu continuar o exemplo aqui, ó, se eu pegar a VL, da mesma forma, a VL tem uma área ao redor de AVL, que é dividido em parte negativa e parte positiva, tá? Positivo, negativo. Tem uma perpendicular que divide a AVL em parte positiva e parte negativa. A perpendicular de AVL é D2, tá? D2 que está aqui em mais 60. Vocês lembram disso, tá? Do primeiro módulo. Ok? Então, se eu olho para AVL, e o complexo QRS em AVL está positivo, então tem que estar em algum lugar dessa região de AVL. Se eu olho para AVL e AVL está negativo, tem que estar em algum lugar nessa região. Então, nós vamos olhando os complexos QRS e fazendo a sobreposição desses achados até limitar as interseções para eu descobrir onde está o eixo elétrico de cada eletrocardiograma. Vamos praticar? Primeiro exemplo. Nós sempre começamos com D1 e AVF. Sempre começamos com D1 e AVF. Ok? D1 está em 0 graus. AVF está em mais 90. Tá? Então, como que nós procedemos? Primeira coisa, olhar para os complexos QRS em D1. Como estão os complexos QRS em D1? Eles estão predominantemente positivos. Se eles estão positivos em D1, eu sei que o eixo elétrico vai estar apontando para algum lugar nessa área, tá? Depois eu olho para quem? Eu olho para a AVF. Como está em AVF? Em AVF também está predominantemente positivo. Então, em AVF, eu sei que está em algum lugar nessa região. Ao fazer isso, eu já descubro que o eixo elétrico está em algum lugar entre 0 e mais 90, tá? Entre 0 e mais 90. Automaticamente, eu já sei que o eixo está normal. Por que eu sei que o eixo está normal? Porque nós sabemos que o eixo elétrico normal está em algum lugar entre menos 30 e mais 90. Então, se você olhou para o eletrocardiograma e já viu positivo em D1, positivo em AVF, eu já sei que está entre 0 e mais 90, está normal, ok? Mas geralmente nós gostamos de determinar um pouco mais, de fazer aquela variação, pelo menos de uma variação de 30 graus. Né? Vocês lembram que a sobreposição das derivações, elas variam de 30 em 30, né? Aqui para baixo, 0, mais 30, mais 60, mais 90, mais 120, mais 150, mais ou menos 180, não é isso?
0, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120, menos 150, mais ou menos 180, não é isso? Então, bom seria nós identificarmos pelo menos uma variação de 30, tá? Nós vamos continuar. Como que eu faço para continuar? Eu vou pegar uma derivação que não esteja dentro desse quadrante, tá? Que não esteja aqui, mas que a perpendicular dela esteja aqui dentro. Por exemplo, as duas derivações que nós temos, né? As duas derivações que nós temos que passam aqui, né? Que passam fora, mas que suas perpendiculares estão aqui dentro, é a VL, tá? A VL está passando fora do quadrante, não está aqui dentro do quadrante, mas a perpendicular está aqui dentro, tá? A perpendicular de AVL é D2, que está em mais 60, tá? Então, olha só, se nós olharmos para o eletrocardiograma e tiver positivo em AVL, eu sei que estaria em algum lugar nessa região. Se tiver negativo em AVL, está em algum lugar nessa região. Nós já limitamos que o eixo está entre 0 e mais 90. Eu agora olhei para a AVL. A AVL está negativo, ou seja, para a AVL está em algum lugar nessa região. Como a sobreposição entre as três é aqui, esse trecho, entre 60 e mais 90, nosso eixo elétrico aqui, desse exemplo, está entre mais 60 e mais 90, ok? Outro exemplo, nós olhamos para o eletrocardiograma e vamos iniciar a nossa identificação do eixo elétrico. Sempre começamos por D1. Como está em D1? Predominantemente positivo. Está em algum lugar por aqui. Depois eu olho para quem? Para AVF. Como que está em AVF? Predominantemente positivo também, então está na região positiva de AVF. Eu já sei que está normal, porque está entre 0 e mais 90, mas eu quero especificar um pouquinho mais a fundo, tá? Eu vou olhar para quem agora? Eu posso olhar para D3 ou AVL, tá? D3 ou AVL, porque eles estão passando fora desse quadrante e a perpendicular deles está aqui dentro. Qual que eu escolho? Geralmente eu escolho o mais isodifásico. Por que eu escolho o mais isodifásico? Porque o eixo elétrico vai estar em torno dele, tá? O eixo elétrico vai estar em torno desse mais isodifásico. Como no exemplo eu não coloquei nenhum mais isodifásico, vou experimentar um ou outro. Vamos começar, por exemplo, por AVL. AVL está aqui, ok? A perpendicular de AVL é D2, tá? Está aqui. Então, como que está em AVL? Em AVL, está positivo em AVL. Se está positivo em AVL, eu sei que o eixo elétrico está em algum lugar nessa região. A interseção entre todos os eixos que nós olhamos até agora, entre todas as derivações que nós olhamos até agora, está apontando para cá. Para onde? Entre mais 60 e 0, tá? Entre mais 60 e 0. Eu já sei que está aí aqui, entre mais 60 e 0. Eu quero restringir um pouco mais. Para eu restringir aqui um pouco mais, eu vou usar D3, tá? A perpendicular de D3, é a VR, que está aqui em mais 30, tá? Perpendicular de D3 é a VR, que está aqui em mais 30. Então, olha só. Olha D3. D3 está apontando para cá. Se você olhar para D3 e D3 estiver negativo, se D3 estiver negativo, o eixo elétrico vai estar entre 0 e mais 30. Se você olha para D3 e D3 estar positivo, o eixo elétrico dele vai estar entre mais 30 e mais 60. Como que está em D3? O D3 está predominantemente positivo. Então, se eu isolar a área de D3 aqui, ó, se eu isolar a área de D3 aqui, a área positiva de D3, eu vou perceber que a sobreposição entre todas as derivações está aqui, ó.
a interseção entre elas está apontando nesse trecho. Ou seja, o eixo elétrico aqui está entre mais 30 e mais 60. Mais um exemplo, nós sempre começamos por D1 e AVF. D1 está predominantemente positivo, está em algum lugar por aqui. Ok? Sei que está nessa região. E AVF, AVF está negativo. Essa é a área positiva de AVF e essa é a área negativa. Então, para AVF, está em algum lugar nessa região. Ok? Eu já isolei que o eixo elétrico está em algum lugar entre 0 e menos 90. Já posso afirmar que está alterado? Não. Por que ainda não? Porque nós sabemos que o limite da normalidade está aqui em menos 30 graus. Ok? Para quem que eu posso olhar agora? Eu posso olhar para D2. D2. Eu posso olhar para D2. Se D2 está positivo, então eu sei que o eixo elétrico está normal, está entre menos 30 e 0. Se eu olho para D2 e D2 está negativo, tem algum lugar entre menos 30 e menos 90. Eu sei que o eixo elétrico está desviado para a esquerda. Agora, como que está em D2 aqui? D2 está isodifásico. Mesma quantidade positiva, mesma área negativa. Ou seja, o eixo elétrico está exatamente em cima da perpendicular de D2. Se está exatamente em cima da perpendicular de D2, o eixo elétrico está exatamente em menos 30 graus. Ok? Está exatamente menos 30. O eixo elétrico normal é menos 30 e 0. Ok? Então está bem no limite da normalidade. Mais um exemplo. Você olhou para os complexos QRS e eles se encontram negativos em D1. Positivo em D1, negativo em D1. Ele está em algum lugar por aqui. Automaticamente eu já sei que o eixo elétrico está desviado, ok? Então já sei que existe um desvio, eu vou identificá-lo agora. Como que ele está? Em AVF. Está positivo em AVF. Então AVF, positivo. A interseção entre os dois eixos é esse quadrante. Eu sei, só de olhar para D1 e AVF, eu sei que o eixo elétrico está com desvio para a direita, ok? Com desvio para a direita. Como que eu faço para identificar especificamente onde que ele está aqui? Bem, você pode olhar quem for o mais isodifásico, tá? Ou se você não conseguir identificar o mais isodifásico, você vai pegar qualquer um e vai isolando até encontrar o eixo. Qualquer um como? Qualquer um que esteja passando fora do quadrante onde está o eixo elétrico, mas que a perpendicular dele esteja aqui dentro. Aqui, por exemplo, eu estou pegando D2. D2 está passando fora desse quadrante, mas a perpendicular de D2, que nós sabemos que é a VL, está passando aqui dentro, cujo limite está em mais 150. Ok? Mais 150. Como que está o eixo? Como que está os complexos QRS em D2? Os complexos QRS em D2 estão negativos, olha só. Se estão negativos, aqui está D2, dividindo em área positiva e área negativa. Essa é a área negativa de D2. A interseção entre essas três derivações que eu olhei está apontando para cá, ó, a sobreposição entre elas está aqui. Ou seja, o eixo elétrico aqui está entre mais 150 e mais ou menos 180. E então, ficou mais claro? Então vamos lá. Vamos dizer que o eixo elétrico está normal quando ele estiver entre menos 30 e mais 90, tá? Existe um desvio do eixo para a direita quando estiver entre mais 90 e mais ou menos 180. Um desvio do eixo para a esquerda quando estiver entre menos 30 e menos 90. E vamos dizer que é indeterminado quando estiver entre menos 90 e mais ou menos 180, ok?
Vamos praticar alguns exemplos aqui. Eu tenho esse eletrocardiograma. Bom, a primeira coisa é observar D1 e AVF. Está positivo em D1, D1 está aqui. Se está positivo em D1, então ele tem que estar em algum lugar aqui, ok? Na área positiva de D1. E AVF? Está positivo em AVF. Então tem que estar em algum lugar na área positiva de AVF. Positivo em D1, positivo em AVF, a interseção entre os dois é aqui. Está entre 0 e mais 90. Automaticamente eu já sei que o eixo elétrico está normal, tá? Pois 0 e mais 90 está entre menos 30 e mais 90. O próximo passo é observar aquela derivação mais isodifásica, tá? Em que não esteja passando dentro desse quadrante, mas que a perpendicular dele esteja. Então, olha só, eu tenho a AVL, que está fora, mas a perpendicular dele é D2, está aqui dentro, e tenho D3, que está passando fora do quadrante, mas a perpendicular está aqui dentro. Entre AVL e D3, o mais perpendicular é a AVL, tá? Então, vamos utilizar a AVL. Observem a AVL. A perpendicular de AVL é D2, de forma que aqui isola a área positiva de AVL e a área negativa de AVL, ok? A área negativa de AVL. Se o complexo QRS estiver negativo, está aqui. Se estiver positivo em AVL, está aqui, ok? Se estiver exatamente isodifásico AVL, estaria na perpendicular dele, ou seja, em mais 60, tá? Então, vamos lá? Está discretamente negativo em AVL, está discretamente negativo. Portanto, o eixo elétrico está aqui, entre mais 60 e mais 90, ok? Próximo exemplo. Peguei esse eletrocardiograma. Primeiro passo, olhar para D1. D1 está negativo, olha só. De cara, eu já sei que está alterado. Por quê? Se D1 está aqui, a metade negativa de D1 em algum lugar por aqui. Qualquer lugar que esteja aí, eu já sei que está alterado, tá desviado, ok? Muito bem, tá negativo em D1 e AVF? AVF está positivo. AVF está positivo. Então, negativo em D1, positivo em AVF. A interseção entre esses dois vetores está aqui. Eu já sei que tem um desvio do eixo elétrico para a direita, pois ele se encontra entre mais 90 e mais ou menos 180. Eu já sei que está desviado para a direita. Mas eu quero determinar exatamente, ou pelo menos uma diferença de 30 graus, de onde está esse eixo elétrico. Então, olha só. Bom, eu tenho o AVR, que não está passando dentro desse quadrante, mas a perpendicular dele está, e D2, tá? E D2, que também não está passando dentro do quadrante, mas a perpendicular dele está, ok? Então, entre D2 e AVR, o mais isodifásico que eu tenho é D2. E, na verdade, ele é exatamente isodifásico, tá? Se ele é exatamente isodifásico, o eixo elétrico está exatamente em cima da perpendicular de D2. Então, olha só, D2, a perpendicular é a AVL. Se está exatamente em cima da perpendicular, o eixo elétrico está exatamente em mais 150 graus, ok? Muito bem. Espero que tenham gostado dessa aula. Deixem seus comentários, curtem, compartilhem, salvem a aula, mandem suas dúvidas para que eu possa criar aulas em cima das dúvidas de vocês, tá bom? Até mais.